Tá, então eu estou gravando de novo, agora eu vou voltar a ser sério. É... eu tinha separado algumas partes aqui para tentar ler. O problema é que eu, incautamente, eu devia ter traduzido isso antes, eu vou tentar fazer uma tradução simultânea do catalão do século XIII, né? E meu catalão do século XIII não é muito bom, porque eu costumo ler coisa mais do século XIV, e é bem diferente, mas tudo bem. Bom, primeiro numa outra parte, ele vai especificar que existem dois tipos de homenagem, né? Na lei número 30, ele fala que existe o homem sólido, como eu falei, e o homem não sólido. Sólido no sentido que eles dão, né, lá, de homem ligado, de homem vinculado, né? Homenagem sólido e não sólido. E homenagem sólido é aquele, portanto, aquele que possui fidelidade e lealdade. Pois o homem sólido contra todos os homens leva a fidelidade ao seu senhor. E assim, na homenagem sólida, nenhum homem pode ser exceptuado quando se faz com canapalas, como fala ou como o direito o entende. E, obviamente, existe aqui uma transferência de jurisdição. O que interessa nisso tudo é a famosa palavra jurisdição. E eu vou falar muito dela para vocês. Porque num universo tão fragmentado, com tantos poderes paralelos e a ausência de um poder público, toda hora, eles vão brigar para ver quem tem a jurisdição sobre o quê, tá? Porque essas jurisdições se cruzam, né? Seja a jurisdição do mundo eclesiástico, seja do mundo laico, mas seja entre os próprios senhores que não estão de acordo, né? Então, se às vezes entra num litígio para falar, não, mas esse feudo, esse território aqui é meu. Eu tenho direito de julgar as questões que acontecem aqui, eu tenho direito de recolher imposto, eu tenho direito de proteger os que estão ali, tá? Então, todo momento, e isso é interessante, porque ao contrário da ideia que a gente talvez tenha, a sociedade feudal ela não é tão violenta no sentido de que tudo vai para a espada, etc. Eles são extremamente litigantes. Qualquer coisa, eles vão fazer um litígio. Qualquer coisa, eles vão fazer um processo. E, de novo, porque há essa grande demanda de tentar esclarecer e definir essas diferentes jurisdições, né? Então, muito do que aparece aqui nesse livro é muito interessante, porque ele vai tentar dar algumas respostas. A ideia é ser o quê? Uma espécie de manual para, digamos, para o dia a dia da vida feudal, né? Para tentar resolver essas questões de compromisso, de fidelidade vassálica, de contrato. E também uma figura nova que surge aqui é o mundo feudal em relação ao rei. Em que situação o poder público do rei aparece? Então é muito interessante. Mas isso já adiantando um pouco as coisas. No capítulo 32, ele fala de que maneira se deve o homem sólido que de maneira deve fazer o homem que é sólido, que está ligado a dois homens, quando aqueles senhores, esses vassalos, estão em guerra entre si. Né? Então é essa a questão. Se algum homem não sólido tem dois feudos, porque ele pode receber dois feudos de dois diferentes senhores, né? E esses senhores entram em guerra contra eles, a cada um deles se requer ao dito homem que ajude aquele contra o outro. E aquele homem é devido ele ajudar aquele a quem primeiro lhe concedeu a homenagem. Então a solução dele é a seguinte: você fez homenagem a dois, os dois estão em guerra, a solução dele é bastante simplista, né? Você vai buscar aquele com quem você se comprometeu primeiro. Só que uma coisa que às vezes ele não vislumbra e aí você passa do direito para o mundo político, é que nem sempre é tão simples essa alternativa. Porque você vai ter casos que entre esses dois vassalos que estão em guerra, um é mais poderoso que o outro. Tá? Numa situação limite, que é bastante interessante, falando já, isso acontece no século XIV. O rei de Maiorca são ilhas, né? Tem Ibiza todo mundo ouviu falar, né? Então Ibiza faz parte desse arquipélago de ilhas das Baleares. E elas eram um reino. Esse reino era por tradição tributário do rei de Aragão. E, portanto, havia uma cerimônia que era repetida de tempos em tempos,
de vassalagem. Então ele era vassalo do rei de Aragão. E o rei de Aragão, obviamente, era mais poderoso. Só que esse rei de Maiorca, ele tinha alguns territórios no sul da França e, né, o seu senhor ali era o sul da França, era o rei da França. O problema é que esse rei de Maiorca conseguia entrar em guerra contra o seu, então, suzerano, o rei da França. E ao entrar em guerra com o rei da França, o que ele faz? Ele pede a ajuda do rei de Aragão. Então o rei de Aragão, por contrato vassálico, estava obrigado a ajudar o rei de Maiorca numa guerra contra o rei da França. Qual que é o problema disso? O rei da França era muito mais forte do que o rei de Aragão e o rei de Maiorca juntos. Então o rei de Aragão, que é bastante esperto, ele vai inventar um pretexto jurídico, isso é lindo. Ele faz uma reunião exatamente naquele dia que ele sabe que o rei de Maiorca não vai poder vir. E quando o rei não vem, o rei de Maiorca não vem, ele o acusa de contumácia, de ausência com o seu dever feudal. E aí ele cria um pretexto para não só não ajudar o rei de Maiorca, como para ainda confiscar o reino inteiro de Maiorca. Né? Isso é o quê? Isso é uma situação em que nós temos um direito, a honra aqui já passou longe, né? Como vocês perceberam. Não existe mais honra. Existe uma mera figura prática de jogo político. Então, a própria transformação do regime feudal, ela é muito rica, porque ela passa por essas situações. Mas, claro, isso eu estou falando num evento que já aconteceu numa época em que a simplicidade desse mundo feudal já foi completamente desidratado. Já não existem ainda, obviamente, esses códigos, isso ainda é lei, né? Existe uma observância disso, só que, eu diria, é um mundo feudal muito mais globalizado, inclusive com outros atores sociais, com o comércio, com uma troca muito grande, uma mobilização muito grande, os nobres viajam de um lugar para o outro, né? Então, é um universo que se expande profundamente, mas ainda a ideia do feudo, comunidade jurídica, que arranja as coisas, que dá sentido às coisas, continua lá. E para vocês terem isso bem claro na cabeça, até a Revolução Francesa, nós vamos ter ainda uma sociedade feudal. Portanto, o rei da França, ele não consegue governar a França. O rei da França, ele governa partes da França. E toda vez que ele precisa governar alguma coisa e tomar uma decisão de larga escala, ele precisa ter todos esses barões em volta dele. Vocês já ouviram falar no Luís XIV? O Rei Sol, aquele da peruca grande, que faz o Versalhes, o Palácio de Versalhes. A grande sacada do Luís XIV não é que ele consegue impor pela força a vontade dele. A grande sacada do Luís XIV é que ele vai trazer todos os grandes barões da França para morar com ele. Então, toda vez que ele precisa tomar uma decisão, criar uma lei de efeito geral, ele só bate no vizinho de quarto, né? E é isso. Mas não é que ele efetivamente consegue unificar, porque não há uma unificação plena desse direito. A França tem uma frase que eu gosto muito, que é do Voltaire, que vive exatamente no século XVII, e ele fala: como é que se governa um país com quase 400 tipos de direitos forais diferentes? Né? Como é que você governa? Não tem. Toda vez que você passa de um território, é um outro sistema jurídico. E essa, de fato, é a realidade feudal. Tá? Então, o único... E é por isso que eu insisto tanto na minha obsessão com o Estado. Porque só o Estado consegue fazer o quê? Passar um rolo compressor e tirar todas essas jurisdições diferentes. Tirar todos esses costumes diferentes. Tá bem? Eu não quero entrar no mérito de falar se isso é melhor ou não. Não nos cabe fazer juízo de valor. Mas eu quero que vocês entendam que é diferente. E até que ponto é diferente. Tá claro isso para vocês? Sim. É tão mais lindo quando você se mexe a cabeça ao mesmo tempo. Parece até como é que chama? Aqueles... como é que é o nome? Flash mob, né? É isso. A gente podia fazer um, né? Nossa, já sei, vou cobrar com a atividade de vocês. Seria legal, né? Enfim, a gente ia bombar na internet. Imagina? Eu ia ser o professor legal que faz flash mob. Tudo bem que eu só não sei como é que explicar como é que a história do direito não trair, mas isso é outro problema. Voltando à vaca fria, então, se nós estamos bem, estamos bem. Então,
Tá, olha só, eu até pus umas figurinhas aqui, né? E todas elas tentam, bom, não todas, mas aqui nós temos a típica ideia do juramento, né? Isso aqui não é um casamento, tá? É um juramento mesmo, de fidelidade. Agora, se existe então essa estrutura, nós temos alguns problemas aqui. Esses problemas se dão no âmbito dos mitos que se criam sobre a Idade Média de forma geral e o feudalismo em particular. Primeiro, o mito é de que o feudalismo foi uma época de pura violência, violência generalizada. Por que essa violência generalizada? Porque num cenário onde falta um poder centralizado, num cenário que é tipicamente fragmentado, com diferentes jurisdições locais, e com um senhor que se comporta segundo seu próprio arbítrio, que às vezes pede tributos abusivos, etc., não é? É impossível que exista paz social. E essa ideia, inclusive, digamos, do senhor feudal que é tremendamente arbitrário, né? Isso está nos filmes, isso é bastante simples de ver, né? Vocês já ouviram falar isso eu tenho certeza que sim, naquele, na, naquele direito do senhor feudal de passar a noite de núpcias com a mulher do servo, do vassalo. Vocês nunca ouviram isso? Mas isso é o máximo do senso comum. Não, tá. Coração Valente. Hã? Tem no Coração Coração Valente? Valente. Ah, obrigado. Então Sim. tá vendo? Então não assistam Coração Valente, no caso, né? Mas é isso. Tinha até um nome, seria o Prima Nocte. Quando eu fui a Roma uma vez, eu bebi essas cervejas artesanais e o nome dela era Prima Nocte. Eu achei a piada muito sofisticada para uma cerveja, mas tudo bem. A grande questão é que pessoas que estudam isso dizem que no fundo ela não existiu. Assim, existem vestígios muito traiçoeiros da indicação de que algum senhor feudal tenha exigido uma barbaridade dessas. Porque é completamente descabido, entende? No entanto, esse é um certo senso comum que se difunde. E alguns historiadores vão defender uma tese de que a partir do século XIX começa uma grande mudança, digamos, de padrões, de cultura jurídica, de cultura política. Em outras palavras, o mundo feudal vai se civilizando. E civilizando de que forma? Nós começamos a falar de uma ordem pública, nós começamos a falar do comércio, com coisas boas que trazem prosperidade, paz e todo mundo é feliz. Mas no fundo existe uma estratégia narrativa que coloca aí o início do Estado. Então essa versão das coisas diz mais ou menos assim: os romanos inventaram uma coisa linda chamada Estado, depois caiu, veio esse monte de bárbaro germânico, aí um dia o iluminado Carlos Magno conseguiu finalmente construir o Estado romano de novo, aí caiu tudo, e aí tem que esperar até o século XIII para o Estado nascer outra vez. Essa é mais ou menos a narrativa oficial que se constrói em torno dessa construção do Estado. O problema é que, da maneira como ela é feita e posta, parece que a única finalidade da história é desenvolver o Estado. A história só evolui e se realiza como história, como missão histórica do progresso, na medida em que o Estado acontece. Gente, isso Hegel falava no século XIX. Né? E é incrível que a gente continua acreditando. Ninguém nunca leu Hegel, mas todo mundo acredita. Tem um senso comum, mais ou menos, como o Hegel havia, de fato, definido essa versão das coisas. E o Estado, então, que é, digamos, o nosso leitmotiv de toda a narrativa histórica, entra nessa viragem em que a violência recrudesce. Né? E é óbvio, tem uma série de fatores para controlar essa violência institucionalizada do mundo feudal. Mas o grande questionamento que eu faço, desde que eu era estudante, é o seguinte: será que é viável, é imaginável uma sociedade que é tão caótica, que é tão violenta, e as pessoas que sofrem essa violência constantemente não se rebelam, ficam lá passivas mesmo? Sempre? Será que esse nível de abuso é tão tremendo que elas não se rebelam? Nós temos casos que são esporádicos de camponeses que se rebelam. A Idade Média inteira é feita disso. Tá?
Casos, inclusive, que os próprios religiosos vão lá e pegam em arma junto. Então, são situações que mostram que, óbvio que a violência e o abuso, etc., isso aconteceu, mas isso tampouco era regra. Então, tem um debate, que o historiador tem muito tempo livre, chamado o debate do mutacionismo. E alguns historiadores franceses, por isso que vem a magia da câmera, alguns historiadores franceses vão dizer que esse mutacionismo ocorre a partir do século X, XI. E a violência em larga escala começa a ser abrandada e esses bárbaros senhores feudais começam a ser, digamos, pacificados por uma nova ordem que é estatal, né? E aí vocês já desconfiam, porque ela não é por acaso. Aí vai ter aqueles que vão ser contra essa visão mutacionista e vão dizer que não é bem assim. O fato é que há uma demonização muito grande do período feudal como um estágio de desordem profunda, né? E que depois é sucedido por um período mais brando, mais suave, mais feliz. E aí entra a própria, digamos, oposição entre a ideia de poder público e poder privado. Porque, de acordo com os nossos próximos juristas, e isso vem a partir do século XIII, os juristas vão dizer que, do direito romano, que o bom direito é o direito romano porque ele representa o poder público. Enquanto os poderes baroniais, os feudos, são todos poderes privados e eles são imperfeitos, eles são ruins. Só o poder público do soberano é bom, é suave, é brando, é justo. Enquanto o senhor feudal, ele é o quê? Ele é arbitrário. E de fato se diz isso, né? E a própria documentação diz isso. Você levantou a mão, Caroline, perdão. Quer dizer, você não levantou, você só colocou essa palma, assim. Que dependendo da minha interpretação, pode ser assim, pare de falar, por favor. Por favor. Pare de falar. Estou cansado de você. Poderia ser assim também. Diga, querido. Então, o senhor falou do mito, né? Esse mito do feudalismo como uma violência generalizada, e daí vem depois o Estado, e então ameniza essa situação de violência. A gente considera isso como um mito ou como um fato mesmo que aconteceu? O senhor... Qual que é a definição exatamente? Considera como um mito ou não? Eu trazer... tem uma interrogação ali, não tem? Deixa eu ver. Deveria ter, mas no de baixo tem. Violência ou fragmentação? Eu sou bastante cético com essas narrativas que celebram o Estado em todo momento. Eu diria que sim, há violência em vários níveis, mas eu não diria que existe uma coisa assim surreal da maneira como certos historiadores defendem. Mas, de novo, eu não sou nem especialista nessa área, então eu me reduzo à minha insignificância. Eu trabalho com outras coisas. Mas até onde eu pude ler documentação dessa época, me parece que sim, há um grande teor de mito mesmo, tá? Tem grandes historiadores mutacionistas, tem até uma corrente historiográfica que defende o mutacionismo mesmo, e outros vão contra isso. Só que o mutacionismo, ele é principalmente defendido na França, e a França tem uma relação bastante peculiar com a história do Estado. Porque eles inventaram a história do Estado, eles inventaram o Estado. Toda a história deles parece que é narrada para dizer como é que o Estado chegou lá. Então, por exemplo, tem colegas meus que falam que tinha Estado na época dos reis merovingios. Assim, não dá, né? Mas se passa da mesma estratégia, né? Tem deixa eu me ver. Bom é que eu estou em casa e posso puxar os livros da estante. Cadê você? Seria bom se eu soubesse onde eles estão também, né? Nossa, deve estar na sala. Né? Tá, desculpa, achei que tivesse aqui. Não, esse aqui já serve. Tem esse textinho aqui, As Origens Medievais do Estado Moderno. Tá? Esse senhor é bem famoso. Às vezes eu costumo pedir esses textos para vocês, porque ele sintetiza bastante, ele está falando já mais para frente, mas ele faz parte de uma tradição bastante ligada aos franceses, ele é norte-americano, mas ele é bastante ligado, ele foi aluno de historiadores franceses que defendem justamente esse mesmo enquadramento das coisas, né?
Então, eu tendo a desconfiar. Eu colocaria isso realmente no espaço do mito da história. Tá bem? Juan, por favor. Professor, igual o senhor destacou de que a idade medieval é tipo assim, o pessoal tem essa ideia de que é uma violência assim generalizada, né, no caso. Eu também acho que deve ser meio difícil, porque assim, a gente vê que a idade medieval, a idade média, perdão, é, ela ela é baseada mais ou menos no quê? Tipo, pequenas comunidades, né? Mas pequenas sociedades, assim, como, tipo, não é essa extensão, vamos supor, de um estado, igual, vamos supor, o tamanho do Paraná, que seja gigante, assim, dominado por uma pessoa só. É muito mais comunitário. E se fosse para, no meu ponto de vista, lógico, né? Se fosse para ser assim, tipo, uma violência generalizada, nossa, eu queria ver, tipo, camponês vivo, é, entendeu? Guerreiro vivo, porque eu vi mais ou menos assim por cima que tipo assim, para você fazer um guerreiro medieval não é uma coisa tão simples assim como a gente pensa, que dá uma espada pro cara lá e vai. Ah, sim, Tem todo sim. um treinamento completo E é militar. caro. E é E é caro. caro. Um cavalo é caro. Não é verdade? É Exatamente. muito caro um cavalo. É muito Sim. caro. É, sim, sim. Tem essas questões. Mas o que eu poderia dizer? Bom, para além da questão cinematográfica, narrativa, a própria versão, às vezes romantizada, para o bem ou para o mal, da figura do cavaleiro, né? Existe de fato algumas coisas que mudam. Do século X para o século XI, várias coisas mudam. Primeiro, surge, né, mais uma onda de peste, né? Não é a grande, a gente fala normalmente da peste bubônica, que o maior ciclo foi do século XIV. Essa foi em termos de morticínio, foi um dos maiores que tem registrado na humanidade até hoje. Assim, assustador o número de pessoas. Dizimou basicamente um terço da população da Europa. Isso além de fora da Europa, né? Isso porque a gente já tem uma época que a gente tem censos, a gente tem mais ou menos um controle de quantas pessoas morreram. Oh, meu Deus. Pronto. O Tatiana não quer ficar, hein? Eu tô tentando. Pronto, agora acho que foi. Mas quer dizer, então nós temos a peste que surge, tem a descoberta do arado, que bem ou mal é um grande avanço tecnológico, que permite você cultivar a terra em menos tempo, né? Portanto, uma otimização do tempo do trabalho. Nós começamos a ter um pequeno florescimento do comércio, a própria necessidade nova de monetização das trocas comerciais, né? A pouco a pouco as rotas de comércio são reativadas. No começo do século XII, vamos ter o famoso evento das Cruzadas. Existe uma conclamação, o imperador bizantino, acuado pelo avanço dos muçulmanos, comete o erro de pedir ajuda ao mundo ocidental. E o Papa Urbano, na famosa prédica em Clermont-Ferrand, convida os reis da Europa a tomarem a cruz e irem para libertar os caminhos santos. E isso cria, de fato, uma revolução sem precedentes, porque o número de migração em massa, não só que vai para o Oriente, mas a própria migração interna que ocorre na Europa, que antes não acontecia, haviam sempre os caminhos de peregrinação, principalmente a Santiago de Compostela, sempre, de certa forma, ininterrupto, sempre esteve lá. Outros santuários que haviam, mas de proporção menor, mas que haviam, gerava algum tipo de fluxo, mas nada na dimensão que é gerado com as cruzadas. Então nós temos um choque muito grande, digamos, em termos humanos. Chegando no século XII, passam esses surtos, e é muito interessante, inclusive, a própria representação. Porque, primeiro, tem o fato do ano 1000, né? O ano 1000 é um número que causa um certo impacto. Então, há uma crença generalizada de que o fim do mundo viria, a interpretação do milênio, e é associado com um período de várias coisas acontecendo, né? Então, imagina, ano 1000 chegando, peste, 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 guerra, 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 guerra. Vai vir.
E até se você observa as próprias representações arquitetônicas, principalmente em monastério, e você vai ver toda uma representação pictórica muito agressiva e sempre ligado à figura da danação, né? Demônios em todo lugar, justamente para lembrar o inferno está perto, né? Tome tento. A própria figura de Cristo, que é representada sempre como juiz, o Cristo Pantocrator, ele é a representação majoritária nesse momento. E a partir do século XI, XII, o mundo acabou. Tem como eu falei, uma melhora dessas coisas. A própria igreja começa a passar por uma espécie de reorganização interna, muito em função também das necessidades que a cruzada trouxe, porque ela vai ter que criar mecanismos de autogestão que antes não tinha, tá? Porque a própria questão do comércio e a questão do câmbio financeiro. Começam a surgir figuras de câmbio que antes não existiam. Então, todos esses valores têm que ser repensados. E de novo, se a gente olhar para as representações arquitetônicas, a gente vai ver agora o Cristo passa a ser representado como um menino, como Cristo bebê no colo de Maria, que justamente passa a docilidade e a brandura, né? A esperança. Então há uma mudança muito grande nessa visão de sociedade com esses eventos. E do ponto de vista institucional, algumas novidades curiosas acontecem. Para concluir essa parte de feudalismo, eu sempre chamo a atenção do movimento, foi de fato um movimento da paz de Deus. Então, uma boa parte de religiosos um pouco cansados de serem vítimas de ataques dessa violência institucionalizada, começam a se organizar em pequenos sínodos para tentar reprimir esse tipo de atitude da nobreza. Então, obviamente, no início, esses sínodos têm uma função de arbitragem, porque se notifica um determinado barão e diz: você, no dia tal, invadiu uma igreja, saqueou a igreja, matou tantas pessoas, você tem que reparar isso. Então, se permite a penitência, em alguns casos se ameaça com a excomunhão. Mas o mais interessante é que esses sínodos começam a abrir, então eles não são apenas, eles se convertem de sínodos para grandes assembleias onde os próprios nobres tomam parte. Então, pouco a pouco, eles vão criando, de fato, concordatas em que são feitos entre os religiosos e os barões, e que se define, por exemplo, uma espécie de organização da guerra. Ok, vocês vão fazer guerra? Mas vocês vão respeitar o calendário canônico. Então, nesse dia, tal, não vai ter guerra. Então, são os famosos dias de paz e trégua, né? Então, no dia, por exemplo, na quaresma, nada de guerra. Você não vai poder invadir ninguém, tá? Não vai poder depredar ninguém. Então, são formas, de fato, de quê? De controlar isso. E é interessante porque isso é uma espécie de transformação que, em alguns casos, isso não acontece na Europa toda, né? É um movimento bastante residual. Então, ele acontece no Limoges, numa parte do sul da França, em Toulouse, na Catalunha, até alguns lugares da Alemanha e, se eu não me engano, um ou outro lugar no norte da França. É bastante pequeno, mas ele abre a possibilidade de se controlar, mas é um controle que, veja, não é feito monocraticamente só pelo gládio religioso, é feito junto com os próprios barões. Então, é feito no modelo de concordata. Caroline, você tinha levantado a mão, de verdade? Eu ia perguntar o que é o sínodo e o que passou a ser depois que o nobre fez parte. De sínodo passou para quê? O termo seria assembleia. É uma assembleia mesmo. São chamadas assembleias de paz e trégua. São assembleias de paz de Deus. Né? Porque a paz é no sentido de há dias que não se pode ter nenhum tipo de atividade e a trégua como uma suspensão da guerra. Né? Então, dois estão em guerra, se decreta a trégua por tantos dias, ou meses, ou um ano. O fato é que essas assembleias, em alguns lugares, elas vão permitir que depois elas se transformem em outra coisa. No caso da Catalunha, que eu estudei bastante bem, essas assembleias acontecem lá. Então nós temos todos os condes que vivem nessa região que seria depois a Catalunha,
e que era, lembre, território carolíngio. E esses condes, o conde de Barcelona vai casualmente, né, se destacar. Todos eles são condes, mas o conde de Barcelona vai começar, pouco a pouco, a assumir a presidência dessas assembleias. Tanto que ele vai usar, evidentemente, o poder coercitivo, porque qual que é a penalidade para quem não obedece essas concordatas? É a excomunhão. Então, o conde de Barcelona vai pouco a pouco criar, ele vai começar a legislar, digamos assim, sempre com a concórdia de todos, mas ele coloca o nome dele. E tem o reforço do braço eclesiástico como uma espécie de punição adicional. Eu crio a lei, eu controlo a lei, e quem não atende a lei vai ser excomungado, porque tem do meu lado aqui a igreja que auxilia essa tarefa de pacificação. Alguns historiadores vão falar que o conde de Barcelona foi pouco a pouco transformando a paz de Deus em paz do conde, porque ele foi se apropriando dessa assembleia com fins, digamos, pessoais. Né? Foi uma forma dele se impor, inclusive, diante dos outros barões, já que ele, por mera força militar, ele não tinha como fazer. Claro, são casos que não se pode generalizar, mas é muito interessante como essas respostas surgem no intuito de tentar, de fato, conter um poder, que é o poder da violência, que é o poder da beligerância. Tá? Mas o mais interessante, e isso é importante de reter sobre a Idade Média, é uma sociedade que concebe o espaço do pacto, o espaço do debate. Você não vai ter um soberano, ou um rei, ou mesmo um nobre que faz tudo sozinho. Ele vai ter sempre que estar auxiliado por um grupo. E deixa eu só, enquanto eu tenho tempo ainda, tem. Cadê você? Aqui. Aqui. Isso é um... Não dá para ver, né? Mas esse é um livro chamado Os Usos de Barcelona. Ele tem uma data bastante incerta e tem a questão do mito, né? Porque tem uma primeira lei, com prefácio da lei, que remete a uma época que hoje os historiadores dizem que é falsa. Então ele remete ao início do século XI, tá? Mas no fundo, ele é já da metade do século XII. É aquela história, né? Eu crio a lei e falo que quem fez foi meu bisavô. Porque aí ela fica mais, como dizer, ela fica mais valiosa do ponto de vista da antiguidade. Eu queria achar só o prólogo para tentar explicar para vocês. Aqui, tá perto, tá? Aqui. Eu vou ler essa partezinha. É isso mesmo? É isso mesmo. Antes que os usos, tá, fossem postos, haviam juízes que julgavam todos os malefícios que fossem feitos em todos os tempos. E todos eles não poderiam ser ignorados e menosprezados por sagramento, por consagração ou por batalha, ou por água fria ou quente, e assim dizendo: eu de tal maneira juro e tu de tal maneira cumpre. Ou seja, ele está recuperando, dentro desse prólogo, a própria transformação que a lei do costume sofreu. Então, no antigo, havia necessidade das pessoas criarem juízos entre si para resolver suas pendências, e há uma transformação disso a partir de um momento. E aí, mais adiante, ele vai falar, depois os juramentos passam inclusive a ser feitos juramentos com a presença do Santo Evangelho. Então, o julgamento, as partes julgam diante do Evangelho, justamente para colocar o quê? Um fator de obrigatoriedade daquele juramento. Mais adiante, havia a lei dos visigodos, mas as leis dos visigodos não são mais suficientes para bastar tudo aquilo que era, digamos, a necessidade desses homens. E, finalmente, quando ele vai determinar essa primeira lei, ele invoca, basicamente, o nome de todos os grandes barões da Catalunha, tá? E ele fala nominalmente: eu, senhor Ramon Berenguer, o velho conde de Barcelona, e Adalmus, a sua mulher, constituem que todos tenham em suas terras, por acordo e ajustamento dos magnatas da terra, os grandes da terra, isto é, Pons, Visconde de Girona,
Ramon, Visconde de Cardona, Uladar, Visconde de Barcelona, e de Gombau, e de Besoura, isso é todo nome de gente, tá? Miro Gilabert, Alemães de Cervelló, Bernat Amat de Claramunt, Ramon de Moncada, etc, etc. E ele vai citando nominalmente essa nobreza, a grande nobreza, para dizer que essa lei não foi feita por ele sozinho. E lá no final ele vai falar, e também com o conselho dos homens sábios, dos homens justos e daqueles que são doutos em leis. É uma forma de dizer o seguinte, a lei ela não é uma emanação solitária de uma pessoa.